Abra comigo sua Bíblia em Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo de número 21. Diz assim: Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Vamos ler mais uma vez. Deus é quem muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir, de sermos ministrados pelo Senhor. Te pedimos que o teu Espírito nessa noite fale ao nosso coração. Que o teu Espírito, ó Pai, gere transformação. Que a palavra que há de ser ministrada, Deus, que ela venha gerar vida em nós. Que nós sejamos praticantes da tua palavra. Te pedimos nessa noite, nos dá espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, quando nós falamos de estações, e para a gente aqui, talvez num país tropical, um lugar onde as estações são meio misturadas, onde o inverno faz 40 graus e no verão faz quase 80 graus, aleluia. Nós talvez não percebemos tão nitidamente essa mudança de estação. A natureza, a Bíblia vai dizer que a natureza, ela revela a glória de quem? De quem o criou, do Criador. Ou seja, a natureza, ela nos ensina por si só qual é o caráter de Deus, qual é a maneira de Deus agir, qual é o modus operandi de Deus. E quando Deus ele estabelece estações, e nós lemos aqui, Daniel dizendo que Deus, é Ele quem estabelece reis, é Deus que destrona reis. É Deus que levanta liderança, é Deus que remove liderança, é Deus que muda as estações. O texto que nós lemos diz. O que é essa estação? Eu tenho um aplicativo aqui, eu já compartilhei com os irmãos, que ele, quando você clica na palavra, ele te dá a ideia do original. Ele vai no original e explica o sentido daquela palavra no original, onde aquela palavra foi escrita. E essa palavra mudança de estações, o sentido dela é uma mudança de tempo. Então, não necessariamente Deus precisa esperar o inverno passar para entrar a primavera, para Ele mudar uma estação. Quem está compreendendo, diga amém. Então, quando nós olhamos para a natureza e percebemos as estações mudando, aqui eu moro aqui em frente ao Campo de São Bento, e quando eu olho para o Campo de São Bento, todo ano, você sempre vê o Campo de São Bento verdinho, as árvores verdes, aquela vegetação sempre verde. Só que eu reparei, nesse inverno, que uma árvore bem em frente ao meu prédio, ela estava bem seca, com os galhos secos, e eu nunca tinha reparado nisso. Porque como aqui sempre faz sol, as árvores sempre crescem, e a vegetação sempre está renovando. Eu reparei que essa árvore em específico, ela estava sequinha, não tinha nenhuma folha nela. Quando nós mudamos de estação, quando a primavera entrou, eu comecei a reparar, e essa semana eu olhei essa mesma árvore, ela já estava com folhas aparecendo nela. Ela já começou a dar folha, daqui a pouco, eu não sei se é uma árvore frutífera, vai começar a aparecer os frutos. O que significa isso? Deus é um Deus que muda estações na nossa vida. Existem fases que nós vivemos que parecem como um inverno, onde está tudo tão frio, tudo é tão difícil. Você ora como orava antigamente, mas o resultado parece que não vem, parece que não dá fruto. Você faz o que você fazia em outras épocas, mas não tem o mesmo resultado que você tinha antes. Às vezes no verão, você orava e as coisas rapidamente aconteciam. Você pensava em algo e logo os realizava. Você pedia a Deus e a porta logo se abria. Mas existem estações que isso muda. E às vezes o mesmo esforço que você empregava no passado, que você dedicava antes, já não dá o mesmo resultado. Já aconteceu isso com vocês ou só comigo? O que é isso? É Deus mudando estações na nossa vida. Preste atenção aqui em mim.
quando você faz musculação, igual o pastor Jota que está forte. Pastor Jota, o que ele fez? Irmãos, pastor Jota soltou uma foto esses dias dele, há uns 40 anos atrás, aleluia. Estava redondo. Vamos ficar falando não, porque depois ele vai pregar também. Mas pastor Jota, o que ele começou a fazer para ele ficar forte e musculoso? Ele começou a puxar ferro. E quando ele começou a puxar, talvez ele começou puxando 5 quilos. E naquele início poderia ser muito. E o músculo vai se desgastando, vai cansando. E o corpo pensa, opa, está cansado, está difícil. Vamos fazer esse músculo crescer para ele aguentar esse peso. E passa um tempo, ele não puxa mais os 5 quilos. Ele começa a puxar quanto? Uns 10. E ele começa a puxar os 10 e ficou mais difícil. E o músculo começa a se desgastar e ele pensa, isso é o corpo humano, é a criação de Deus, em resposta ao sacrifício, em resposta à adversidade, em resposta ao deserto. O corpo pensa, opa, ele não aguentou puxar esse peso, vamos fortalecer esse músculo. Então o corpo começa a aumentar o músculo, a massa muscular começa a crescer por isso, porque o peso era grande. Só que presta atenção, não adianta ele pegar os 10 quilos e ele fazer uma série. Ele levantar uma vez, o músculo cresce assim? Não. Ele precisa pegar o peso certo e levantar a quantidade de vezes necessárias. E depois ele desgastar o músculo começa a crescer e ele fica forte e bonito, igual o pastor Jota, aleluia. A sua fé é da mesma forma. Talvez quando você se converteu, você lia uma página por dia, não sei. Talvez quando você se converteu, você não tinha experiência nenhuma com Deus, e quando dobrava o joelho, você logo se arrepiava, você logo sentia um calafrio. Talvez quando você se converteu, as coisas funcionaram de uma forma, e Deus, Ele quer te levar para um novo nível. Deus está mudando as estações, por quê? Porque Ele quer te levar para um nível mais profundo, e para mudar a estação, não necessariamente você precisa mudar de lugar. Às vezes o que Deus quer é que você aumente o peso, aumente a intensidade, aumente a carga, para que você possa colher o que você ainda não colheu. Então quando nós falamos de uma nova estação, o que veio na minha cabeça foi, e eu gosto muito de dar aula, eu tenho um chamado de mestre, eu gosto de ensinar. Então quando eu pensei, mudança de estação, logo já veio na minha cabeça, os passos para se mudar uma estação. Como que muda uma estação? Sendo que não sou eu quem determina a estação, diferente do verão, do outono, do inverno, da primavera, não tem como eu abrir o meu calendário e saber, opa, agora Deus vai mudar, de um dia para o outro as coisas vão mudar. Não, Deus ele começa a se movimentar, o mundo espiritual ele começa a se mover, e nós não percebemos com os olhos naturais, mas nós percebemos no Espírito, que existe algo diferente no mundo espiritual. É por isso que o salmista vai dizer, olha, que Deus nos deu um coração sábio, para que a gente aprenda a contar os nossos dias. O que é isso? É saber o que esperar de Deus. Se eu estou num período, numa estação de inverno, não adianta eu querer esperar o resultado do verão. Quem está comigo, diga amém. Se você está no verão, aproveite. É tempo de dedicar mais força, de empregar mais energia, porque é tempo onde as coisas fluem. E se nós tivermos um passo a passo, uma direção, ou Deus descortinando os nossos olhos para nos mostrar como funcionam essas mudanças. O primeiro passo é que uma mudança, ela exige de nós uma preparação. Repete comigo, a mudança, ela exige preparo. Mais uma vez, a mudança exige preparo. O que é isso? Pastor, mas não é Deus que muda as estações? Não é Deus que estabelece e remove? Claro que é. Mas quando Deus, Ele muda uma estação, uma árvore, quando ela passa por um inverno, ela não liga o modo stand-by, o modo hibernação, e ela para de viver. Não. A árvore, quando ela começa a passar por um inverno, ela, como não dá muito fruto, como ela não
pega muito sol, talvez não faça tanta fotossíntese quanto no verão, ela começa a aprofundar as suas raízes em busca de nutrientes. Então, durante o inverno, a árvore começa a crescer, não para cima, mas ela começa a crescer para baixo. Tempos de inverno, estação de inverno, é tempo de você crescer no seu secreto. Não é tempo de você ficar murmurando ou lamentando as suas pitangas com o vizinho, contando os seus problemas, não. É tempo de você entrar no seu secreto, como Jesus nos ensinou, dobrar o teu joelho e orar ao Pai, que ouve a sua oração, que ouve o seu clamor, e você pode colocar diante dele e falar: Pai, eu estou passando por isso, Pai, esse inverno está pesado demais, me dá um alívio, porque a palavra dele nos ensina que não sobrevém sobre nós tentação que ele já não tenha providenciado o escape para nós. Não vem nada sobre a sua vida que Deus já não tenha preparado a saída, a solução. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? Porque no tempo de mudança, se for para Jesus, pode ser mais forte. Para nós vivermos uma nova estação, irmãos, e pastor Júlio César, ele falou algo que mexeu comigo. Quando ele falou sobre a parábola do semeador. Quando o semeador ele sai a semear, aquele que caiu no meio do caminho, Jesus vai comparar como alguém que ouviu a palavra e não entendeu. O maligno veio e roubou a semente. Então, quando você ouve uma palavra, não importa o quanto você já leu da Bíblia, não importa se você já leu a Bíblia toda, não importa se você já participou de 999 mil cultos, reuniões como essa, mas o que de fato nos transforma é o quanto nós entendemos e praticamos dessa palavra. Porque senão o maligno ele vem e rouba a semente, ele rouba essa semente e nós passamos uma vida inteira vivendo a mesma coisa. Existem crentes que estão há anos na igreja, mas são meninos espirituais. Por quê? Porque o que de fato nos faz viver uma nova estação é nós entendermos que nós precisamos ter um preparo para esse novo tempo. Que preparo é esse? Então, entendendo que a mudança ela exige o preparo, e esse preparo, ele vai nos levar a algumas atitudes. Que atitudes são essas? A você aprofundar suas raízes. Como eu mencionei, é você ir para o seu secreto, é você crescer em intimidade com Deus. Só que esse novo tempo, essa atitude para viver a mudança, não necessariamente você vai ter que fazer algo novo. Não necessariamente você precisa mudar tudo, está tudo errado, não. Às vezes o que nós precisamos é simplesmente intensificar aquilo que nós já temos feito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus nos diz. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Vamos ler todo mundo junto comigo no 3? 1, 2, 3. Assim, todos nós... Aleluia. Projeta na revista atualizada. Revista atualizada. Olha como que a revista atualizada ela diz esse texto. Todos nós, com o rosto, o que, irmãos? Descoberto. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele está nos ensinando a como viver essa mudança. Como você reage à mudança. Porque não adianta você ficar debaixo das cobertas chorando, lamentando pelo que perdeu, pelo que passou. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, diante de uma mudança de estação, diante de um novo tempo, diante de um novo desafio, qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser o nosso preparo diante disso? Devemos estar com o rosto descoberto. E essa palavra, esse descoberto, naquele aplicativo Strong que nos mostra o original, a palavra dá o sentido de tirar o véu, de remover o véu,
de tirar talvez aquilo que seja uma máscara, talvez aquilo que ninguém gostaria de ver. Diante do Senhor, nós precisamos estar desvendados, desmascarados. Diante do Senhor, não adianta a gente chegar, como a gente às vezes chega para o nosso líder e diz, não, está tudo bem. Diante do Senhor, Ele sabe o que você vai dizer antes da palavra sair da sua boca. Diante do nosso Pai, Ele sabe o que você está passando sem mesmo você verbalizar isso. Irmãos, Deus me ensina tanto como pai, que às vezes eu olho para minha filha, eu sei que ela quer algo, eu percebo que ela deseja algo, mas dentro do meu coração eu fico esperando ela vir falar, papai, me ajuda nisso aqui. Por quê? Porque é muito prazeroso para um pai saber que ele pode servir na vida de um filho. E se nós que somos maus, né, Jesus disse, se eu que sou carnal, eu tenho esse sentimento, eu imagino Deus comigo e com você. Sabe por quê? Porque Deus não precisava da gente para cumprir a missão dele. Deus poderia num estalar de dedos falar, quer saber, Adão, já que você pecou, já que você errou, eu vou recriar tudo de novo e vou recriar muito melhor. Não! Deus, quando cria o homem, após a queda do homem, lá no jardim do Éden, Deus ele desce, e Deus, o Todo-Poderoso, quando desce, ele pergunta a Adão, Adão, aonde é que você está, Adão? Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, claro, irmãos, que Deus sabia onde Adão estava. Então, por que da pergunta de Deus? Essa pergunta de Deus, e Deus vai revelar isso nos versículos seguintes. Essa pergunta, em outras palavras, Deus está dizendo, Adão, o que você fez que eu vou te alcançar? Ei, filho, filha, o que você fez? Para onde você está indo? Volta para os meus braços, eu quero te alcançar. Deus é a expressão, Deus ele é expresso pelo pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, ele não ficou escondido dentro da casa, não, ele estava do lado de fora. E quando ele vê o filho, ele não está com o dedo apontado, dizendo, ei, seu pecador, ei, você está muito errado, lembra o que você fez? Eu te avisei que não ia dar certo. É assim que o pai faz? Não, o pai está com os braços abertos, dizendo, ei, essa nova estação, eu estou aqui para te ajudar. Nessa nova estação eu estou aqui, corre para os meus braços, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos que você nunca imaginou. Eu tenho pensamentos de te prosperar, de te fazer avançar, mas vai ser feito conforme a sua fé. É isso que a Bíblia nos ensina com relação a Deus Pai. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz, com o rosto desvendado, é sem esse véu, é sem essa máscara, sem nada que possa nos proteger, sem nenhum tipo de maquiagem. Projeta o texto mais uma vez para a gente. Então, nessa nova estação, esse preparo, o apóstolo Paulo ele diz, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando. O que é contemplar, irmãos? Contemplar é você admirar. O contemplar é algo que para os nossos dias hoje, de tanta correria, de tanta atividade, de tanta tarefa, nós às vezes esquecemos e deixamos de desfrutar da contemplação. E o que é a contemplação? É você voltar para sua casa, talvez no fim de tarde, passar pela praia de Caraí e olhar aquele pôr do sol e ver a natureza, ver o que Deus fez. Irmãos, a natureza, ela revela a glória do Criador. Quando você olha para esse pôr do sol, não tem como imaginar que isso tudo foi feito por um Big Bang. Você olha para esse pôr do sol e o seu coração deve se encher de contemplação, de dizer, o meu pai que fez isso tudo. Deus, o meu pai que fez isso tudo, é Ele que me guarda, é Ele que cuida de mim. A contemplação que Paulo está dizendo, quando nós tiramos a máscara, tiramos o orgulho, nós estamos nus diante do Pai, diante de Deus, nós começamos a contemplar, vírgula, como por espelho. Espera aí, eu agora começo a contemplar o Senhor, eu começo agora a admirar, Jesus, como o Senhor é bom, Jesus, como o Senhor tem me abençoado.
Jesus, mas eu nem merecia tanto, o Senhor tem me abençoado tanto. Ah, Jesus, eu sonhei com isso aqui, o Senhor me realizou. Jesus, o meu sonho era ter um casal de filhos, o Senhor me deu um casal do jeito que eu tinha sonhado. Jesus, eu nem tenho tudo que eu quero não, mas eu percebo que tudo que eu preciso, o Senhor tem me provido sobre mim. Jesus, obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma igreja maravilhosa, aleluia. Nossa, foi fraquinho esse aleluia aí, hein? Deixa eu repetir, que o pastor Isaac ficou até preocupado agora. Jesus, obrigado porque eu tenho uma igreja maravilhosa. Eu tenho um pastor maravilhoso. Você começa a contemplar, a ser grato. Eu não sei se você já percebeu, mas a gratidão no nosso coração, ela tem o poder de transformar, de mudar até o nosso ânimo, de mudar até a sua atitude, a sua ação, o seu humor. Se você acorda de manhã, e eu faço um desafio para você, coloca aí 10 motivos de gratidão, só 10. E você coloca o despertador, acordou, tem que começar a agradecer pelos 10 motivos de gratidão. Irmãos, eu duvido você acordar com aquela cara mal-humorada que você acordava. Comece a agradecer a Deus. Deus, obrigado pela saúde, obrigado pela minha casa, obrigado pelo que comer, obrigado pelo que vestir, Deus, obrigado pelo meu trabalho. Quando você começa a agradecer, a gratidão ela tem um poder de transformar o seu humor. Às vezes você está esperando um milagre acontecer, às vezes você está esperando o chão tremer, uma oração poderosa do pastor. Só que a oração poderosa que Jesus faz diante do desafio de alimentar uma multidão, a oração poderosa de Jesus nos últimos dias é pegar o pão e dizer: Pai, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor me ouve. Partiu e o milagre aconteceu. A oração do manto que Jesus rodopeia, sapateia e grita aleluia, ele está diante de Lázaro e ele diz: Pai, graças eu te dou, porque eu sei que o Senhor me ouve. Lázaro, vem para fora. A oração de gratidão, ela só é expressa por aqueles que de fato têm gratidão no coração. Irmãos, a sua boca só vai falar o que está cheio no seu coração. Não adianta você fingir para o seu pastor, para o seu líder, que você é alguém grato, alguém que é feliz, porque a sua boca ela vai expressar. Na hora que pisar no seu calcanhar, no seu calo, aí que você vai expressar o que está cheio no seu coração. E é por isso importante a gente lavar o nosso coração, da gente lavar a nossa mente, nosso coração com a palavra de Cristo. Então começamos a contemplar, tiramos todo o ego, todo orgulho e começamos a contemplar, e a gratidão ela faz parte disso. Só que olha o que o apóstolo Paulo fala: contemplando como o que, irmãos? Como por espelho. Mas é contemplando o que como por espelho, pastor Isaac? Contemplando o que? Olha lá, olha a resposta. Contemplando a glória do Senhor. É você olhar para o espelho e contemplar, admirar, ser grato pela glória do Senhor. Só que a glória do Senhor, ela que estava oculta, ela foi revelada a nós. A palavra de Deus vai nos dizer que a glória do Senhor, ela é expressa por Jesus Cristo. Quando você olha para o padrão de Cristo, quando você olha para o caráter de Cristo, ou em outras palavras, quando você olha para como Jesus agiria no seu lugar, você olha para o espelho e fala: como Jesus agiria diante dessa traição? Como Jesus agiria diante dessa difamação? Como Jesus agiria diante dessa aflição? Porque, irmão, se você sofrer mais que Jesus, se você for traído pior do que Jesus, se você tiver qualquer experiência que seja maior do que a de Jesus, aí você escreve um livro que a gente vai seguir esse livro. Porque o que a Bíblia está nos ensinando é que quando você contempla como por um espelho, o que é contemplar por um espelho? É você olhar no espelho e você não vê mais o Felipe, você não vê mais você vê a glória de Deus. Quem é a glória de Deus? É Cristo Jesus. Então você olha para aquele espelho e aquele que mentia, ele não mente mais. Por quê? Porque ele está contemplando Cristo, e Cristo não faria isso se estivesse no meu lugar. Você olha para um espelho e você vê Cristo, e Cristo, o que ele faria? Ele não estaria mentindo, ele não estaria roubando.
Cristo não estaria agindo dessa forma. Então, quando você começa a contemplar a Cristo, você começa a ficar parecido com Jesus. Então profetiza para o seu irmão aí, fala para ele: irmão, você está mais parecido com Jesus hoje do que na semana passada. Isso é profético. Só que não para por aí. E todos nós, com o véu removido, sem as armaduras, sem o orgulho de todo o nosso coração, quando nós, com o rosto desvendado, começamos a contemplar e somos gratos, admiramos o Senhor, como se estivéssemos olhando para um espelho, o que acontece? Nós somos o que, irmãos? Somos o que? Transformados. E o que é a transformação? É aquilo que você conhece, a história da borboleta. A transformação não é uma transformação exterior. A transformação que Cristo produz não é uma transformação que agora você simplesmente passa a falar o crentez e fala glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor. A transformação que Cristo produz é uma transformação de caráter, é uma mudança interior. Jesus, ele vai lá no fundo, no mais profundo do nosso ser. Ele é capaz de separar juntas e medulas. Jesus é capaz de tocar aonde médico nenhum pode tocar. E ele gera a transformação como? Quando você começa a contemplar Ele. Quando você começa a olhar Cristo como referencial. Preste atenção, constrói esse caminho aqui comigo. Um novo tempo. Essa nova estação, ela exige uma mudança, uma atitude, um preparo da nossa parte. E que preparo é esse? É cada dia nós darmos um passo em direção a Cristo. E se cada dia você dá um passo em direção a Cristo, a cada dia você está mais parecido com Jesus, o que começa a acontecer? Você é transformado de dentro para fora. Mas o texto não para por aí. O texto vai dizer que essa transformação, ela acontece de glória em glória. Olha o texto aí, projeta para a gente mais uma vez. Essa transformação, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Como que nós somos transformados, pastor? De glória em glória. Irmãos, esqueci de mandar o print aqui para o pessoal da mídia, mas olha que coisa forte. Quando a palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória, às vezes glória em glória não faz sentido. Talvez de glória em glória não tenha um significado específico. Mas quando você busca no original, e não quero ser chato não, mas às vezes a gente perde muitas pérolas para a gente não entender o que de fato foi escrito. Uma das traduções, Anderson, se eu te mandar o print aí, você consegue projetar? Não vou mandar aqui. Olha isso aqui, irmãos. Enquanto isso, você pode dar um glória a Deus, só para eu saber que tem crente aqui? Glória a Deus. Aleluia. Então, quando nós somos transformados de glória em glória, é aqui, ó. Você se converteu, você começou a buscar a Deus, o que acontece? Você começa a subir um degrau. E esse desafio que você viveu, ou os desafios que você tem vivido, eles servem para quê? Para te fazer crer no Senhor, para gerar experiências no seu coração. Como assim? Quem que já assistiu aquele filme Divertidamente? Levanta a mão só para eu ver. Esse filme tem até o 2 agora no cinema. O que esse filme ele diz? Ele explica como as memórias, elas são geradas nas pessoas. Então cada fato, cada experiência que você teve, gerou o quê? Uma memória. Uma experiência que você teve, uma decepção, ou uma frustração, ou uma vitória que você teve. Todas as experiências, elas vão gerando em nós memórias. Repete comigo, memórias.
E o que é isso? Essas memórias vão gerando, é como se fosse aquelas bolinhas que vão entrando ali no HD lá da menina. Imagina como se fossem as folhas de papel assim entrando, e as memórias você vai participando, e as memórias elas vão gerando em nós crenças. E o que é isso na prática? Você começa a caminhar com Cristo, e aí você passa por desafios, você passa por desertos, e essas memórias elas vão sendo impressas em você. Só que de repente, nesse deserto, Deus abre o mar e envia a provisão, Deus faz um milagre, Deus gera cura, Deus faz algo que você não teria como fazer, e você entende que é Deus. Espera aí, no projeto ainda não, calma aí. Aí o que aconteceu? Gerou uma memória, gerou algo em você subiu de nível. Às vezes a sua necessidade de oração era para 10, e Deus proveu, e isso gerou memória em você, uma experiência. Eu precisei de X, e Deus proveu. Eu precisei de uma porta aberta, e Deus abriu. Eu orei pedindo uma resposta, e Deus falou comigo. O que aconteceu? Essas experiências foram gerando o quê? Memórias. Só que acontece, diante de você aparece um outro desafio, aparece um outro deserto, aparece um outro degrau. O que você faz? Você volta para o nível anterior? Não, você olha para aquele degrau e fala: opa, se Deus foi comigo lá embaixo, se Deus foi comigo lá com 10, se Deus abriu a porta lá, Ele vai abrir de novo. E essa fé, a sua fé em ação, ela gera uma reação de Cristo, igual a mulher do fluxo de sangue. E aí você vê a provisão, vê a resposta, a mar se abre, você sobe de nível mais uma vez. O que acontece? Aleluia, Deus está comigo, Deus é vivo, Ele me respondeu, Ele abriu a porta, Ele proveu. E cada momento, cada desafio vai gerando em você o quê? Uma experiência. Cada momento com Deus, cada desafio que você passa, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos gloriar em quê? Nas festas? É isso que a Bíblia diz? Não. Nós devemos nos gloriar nas adversidades, nas dificuldades. Devemos nos gloriar quando somos perseguidos. Bem-aventurados aqueles que são caluniados, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados aqueles que estão no centro da vontade de Deus e sofrem algum dano, porque Deus é aquele que nos recompensa. Só que essa recompensa que Deus faz, irmãos, presta atenção. Tem pessoas que pensam: é barganhar com Deus. Não, a Bíblia diz que é necessário ter fé. Para servir a Deus, para caminhar com Deus, é necessário que tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe, que é o quê? Galardoador, abençoador. Então essas experiências vão gerando em você memórias, e essas memórias, elas geram em nós o quê? Uma crença. E o que é essa crença? É aqui que eu queria chegar. Essa crença, ela determina a tampa da sua chaleira. Essa crença, ela determina a estrada que a sua fé vai percorrer. Como assim, pastor? Eu já ouvi pessoas dizerem que Deus havia colocado uma doença nelas para ensinar alguma coisa. O que é isso? É uma crença. Qual é a crença? De que Deus coloca doenças para ensinar alguma coisa. Agora, se você é pai ou mãe, pensa comigo se faz algum sentido você pegar o seu filho, a sua filha, e falar assim: filhinho querido, amado, você errou, e pelo seu erro papai vai quebrar sua patinha para te ensinar uma lição. Você faria isso? Não levanta a mão não, por favor, deixa eu ficar na minha ignorância. Duvido, irmãos, que você faria isso. Não, filhinho, eu vou colocar aqui uma doençazinha em você muito serelepe, muito levadinho, vou te corrigir assim. Irmãos, não tem como, sabe por quê? Porque nos céus não tem nada que é ruim. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus faz é bom. Lá no céu não tem uma gavetinha secreta, um cofre secreto onde Deus tira as coisas ruins, as doenças, as enfermidades. Não tem, porque em Atos capítulo 10, versículo 28, a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual Ele andava por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo. Peraí, se eu creio que Cristo curou a todos, se eu creio em Isaías 53 que Ele levou sobre si, se eu
eu creio que Ele é o meu pastor e nada me faltará, se eu creio que eu posso andar pelo vale da sombra da morte e não vou temer mal algum, se essa é a minha crença, o que está determinando? É onde a minha fé vai trilhar. Se a sua crença, ela duvida que Deus pode, se a sua crença, talvez ela enxergue um pai que não é um pai tão protetor, se a sua crença, ela pensa dessa forma, é a tampa da chaleira. Você vai viver até aquilo ali. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. A sua fé precisa estar enraizada, alicerçada no que a palavra de Deus diz. E eu quero aqui, para a gente encerrar, eu quero te mostrar um exemplo. Eu quero te mostrar um homem que ele, pelas suas emoções, ele foi transformado pelo Senhor, ele agia de uma forma, e depois dele ter um encontro com Cristo, ter esse caminhar com Cristo, ele muda as suas atitudes. Como eu te disse, essas experiências que você foi vivendo, subindo os degraus, o que aconteceu? Foram gerando crença. Pastor, beleza, eu entendi, e eu percebi que eu tenho muitas crenças ruins na minha vida. Eu percebi que eu creio em muitas coisas erradas, que eu fico com medo, que eu não tenho a confiança em Deus, que eu acredito que Deus queira que eu seja pobre, que eu acredito que Deus coloque doença em alguém. Se você identificou alguma crença que você acha que não é compatível com Deus, como que nós mudamos isso? Como Paulo ensina. O renovar a mente é uma ação. Você percebeu a verdade, percebeu a realidade, você começa a renovar a sua mente. Só que como que você renova a sua mente? Filipenses 4,6, não andeis ansiosos por motivo algum. Antes, faça conhecidas as suas necessidades através de súplicas, orações e o quê? Ações de graça. Versículo 7 diz, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente. O que é isso? Quando você identificou que não está na trilha da fé, que você não está alinhado com a vontade de Deus, essa estação que Deus está mudando, talvez seja para alinhar o seu GPS. Porque às vezes nesse momento de aflição, você só vai ter um caminho. Às vezes o fundo do poço, é bom que ele vai te obrigar a olhar para cima. Quando nós apresentamos as nossas orações e súplicas, e por último ele diz, com ações de graça, o que é isso? É você orar, pediu ao Pai, você creu que Ele ouviu a sua oração, o que você faz no momento seguinte? Você começa a agradecer. A oração de graça é isso, você já começa a agradecer como se já existisse, e essa gratidão, esse renovar a sua mente com a gratidão, faz com que aquela crença, ela vai sendo lavada, ela vai sendo deixada para trás. Atos capítulo 12, versículo 11. À medida que você encontrar, pode ficar de pé no seu lugar, para a gente ler esse texto. Atos capítulo 12, versículo 11. A igreja pode ler comigo, mas com vontade, para a gente encerrar essa noite. No 3, respira fundo aí. 1, 2, 3. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei. Pedro, ele estava preso, e ele caiu em si, porque as portas da prisão, elas se abriram. Pedro, ele começa a ver o milagre acontecendo, ele não conseguiria se libertar naturalmente. Pedro, pela sua força agora, ele não conseguiria criar a solução, a saída. E aí ele conclui, ele disse, olha o que ele diz, agora eu sei verdadeiramente que o quê? O Senhor. O que o Senhor fez? Ele enviou o seu anjo, mas enviou o anjo para quê? Para me livrar da mão de Herodes. Quem é esse Pedro? É o mesmo que antes dessa transformação que Cristo fez na vida dele,
Antes dessa transformação que Cristo faz, talvez no seu temperamento, na sua reação, ele é o homem que está junto com Jesus, dizendo: não, Jesus, a gente vai para cima deles. Pedro é o homem que, diante de um momento onde Jesus diz que não era para reagir, Pedro tira a espada e reage. Pedro é o homem que, após ter a revelação do Espírito, ele na empolgação, ele na razão, ele na emoção, ele diz: ah, não, Jesus não vai morrer não, e é usado pelo diabo. E o que é essa transformação que Cristo faz em nós? Agora projeta para a gente, por favor, Anderson. Olha que coisa forte. Naquele texto de 2 Coríntios que eu pedi mandei para o Anderson o original. Aqui é o original, mas eu quero que você preste atenção aqui embaixo. No 3C1 aqui. O que é esse de glória em glória? É a majestade real que pertence a Ele, como supremo governador, majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade. Olha o 3C2, algo que pertence a quem? A Cristo. Quando nós desvendamos, tiramos o véu e contemplamos como por um espelho, contemplamos o quê? A Cristo, a glória de Cristo. Nós somos transformados à sua imagem, de glória em glória. O que é isso? É você entender que você pertence a Cristo, você é o embaixador de Cristo, você é propriedade exclusiva de Cristo, e se você pertence a Ele, é Ele quem cuida de você. Quando você entende que a majestade, a sublimidade, a divindade de Cristo, Ele tem todo o poder nas mãos, Ele olha para mim e para você e diz: só acontece o que eu queira que aconteça. Aleluia. Só vai acontecer o que Deus permitir que aconteça. Flávia está se revirando lá em casa agora, aleluia. O que a Bíblia está nos ensinando? Que quando você começa a contemplar o Senhor, e contemplar o Senhor não é quando tudo vai bem, não é quando você está no verão e tudo flui, não, é quando a estação muda, e às vezes o inverno começa a vir, às vezes o que você fazia antes já não dá mais o resultado. O que você precisa fazer? Subir de nível agora. Você precisa ir para o próximo nível. Pastor, mas dói crescer, dói. Pastor, eu fui traído, o senhor não sabe a dor. Irmãos, Cristo sabe o que é ser traído. E como você pertence a Ele, você entrega nas mãos dEle e diz: Cristo, eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu, pela minha força natural, eu não sou capaz de fazer isso. Mas no momento que você sobe mais um degrau e diz: eu entrego nas tuas mãos, eu sei que o Senhor pode fazer, você começa a agir como Pedro, que ao invés de tirar a espada, ao invés de agir na força do braço, talvez ao invés de Pedro ele tentar de alguma forma se livrar daquela prisão, não, ele simplesmente descansa, ele simplesmente contempla o Senhor, ele simplesmente desfruta, e ele depois declara: eu vi a mão do Senhor agindo ao meu favor, certamente foi o Senhor que fez. É esse o poder do Evangelho, é um poder de nos transformar de dentro para fora, é o poder de Deus mudar o mais íntimo do seu ser. É uma mudança que não é um profissional que vai te conduzir, não, mas é o Espírito Santo de Deus, que agora ele habita em você. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está dizendo: Jesus, de glória em glória eu quero crescer, eu pertenço ao Senhor, e aonde o Senhor me levar, eu irei. O deserto que vier à minha frente, eu sei que o Senhor está comigo. Se no mais alto monte eu estiver, eu sei que o Senhor está comigo também. Mas se no mais profundo vale, se no mais profundo abismo eu estiver, ali o Senhor estará comigo também. Toda mudança de estação, toda mudança, ela gera desconforto, mas esse desconforto é para o nosso crescimento. E esse novo tempo exige de nós um preparo, uma resposta. Que resposta? Contemplar o Senhor, obedecer à voz do Espírito, sermos guiados por Ele. E talvez, eu não sei, em alguma área da sua vida você vai entrar num deserto, ou talvez a estação que está entrando é uma estação de inverno. O que o Senhor quer te dizer
é que Ele está contigo em todos os momentos. Simplesmente tire todas as escamas, tira toda a armadura, se abra por completo e permita que o Espírito, Ele fale ao seu coração. E nessa noite, como o último dia dessa campanha, irmãos, não é por um acaso que Deus colocou isso no nosso coração. Deus está nos levando para uma nova estação. Eu quero te convidar como igreja, você vir aqui à frente, num passo de fé, num passo de preparo, dizendo: Jesus, eis-me aqui, me direciona para onde eu tenho que ir, me direciona o que eu tenho que fazer. Eu estou aberto a ouvir a voz do Espírito. Isso. Enquanto nós ministramos esse louvor, eu quero que você venha com o coração aberto, entendendo que essa nova estação, esse novo tempo, Ele vai te levar para experiências mais profundas com o Senhor. Eu não sei se é um verão ou se é um inverno. Eu não sei se talvez está entrando uma primavera onde as flores começam a nascer. Mas a certeza que nós temos é que Cristo, Ele que nos resgatou, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele está conosco em todo o tempo. Eu quero te desafiar nessa noite a você tirar todo o véu, tirar toda a armadura. Isso. Se apresente diante do Senhor, contemplando o Senhor como por um espelho. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Espírito Santo de Deus, nessa noite nós abrimos o nosso coração, te pedimos, ó Pai, remove de nós toda experiência, toda frustração, Pai, que nessa noite toda mágoa, toda decepção, todo coração ferido, Deus, nós te pedimos, gera cura agora, Pai. Ô Espírito Santo, o Senhor é aquele que pode tocar aonde a mão humana não pode tocar. Toda experiência ruim, Pai, que o Senhor venha nessa noite mudar, renovar a mente, trazer um novo significado, que o nosso coração venha entender que o Senhor jamais nos abandonará. Pai, que toda experiência errada, que toda frustração, que o Senhor nessa noite venha transformar isso em bênção, que nós tenhamos novas experiências contigo, Pai, que essa nova estação, que esse novo tempo, que há de entrar em cada área da nossa vida, nós te pedimos, Pai, nos leva para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, nos faz, ó Deus, mais apaixonados pelo Senhor, mais apaixonados pela Tua Palavra, que a Tua Palavra venha gerar transformação no nosso coração, que
sejamos transformados de glória em glória, que ao pertencer a Cristo, que ao entregar todas as áreas da nossa vida a Cristo, que nós sejamos contemplados, que nós sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Nessa noite, nós te damos liberdade, nós abrimos o nosso coração. Pai, a tua palavra nos ensina que o filho que pede, ele recebe. É o filho que bate, a porta se abre. Oh Deus, o Senhor é um bom Pai. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos dá coisas boas. Nessa noite, nós confiamos no Senhor. Você pode botar a mão no seu coração. Oh Deus, Espírito, toca, Senhor. Como igreja, nós te pedimos que o Senhor gere cura em cada nível do nosso ministério. Pai, que aquilo que o Senhor tem nos levado a viver nessa nova estação, que seja talvez fazer outras coisas, que seja mudar a atitude, ou talvez aumentar a intensidade daquilo que nós fazemos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um espírito de ousadia, que o Senhor nos dê um espírito de coragem, que toda palavra contrária, que todo desânimo, que toda apatia espiritual caia por terra no nome de Jesus, que todo espírito de divisão, que todo espírito que tem tentado nos afastar do centro da tua vontade, nós protegemos o nosso coração, nós fechamos o nosso coração para toda voz contrária à voz do teu espírito. Nós protegemos como alguém que protege a semente, que a semente venha cair em uma terra fértil e produzir frutos para a honra e glória do teu nome. Se você crê, diga amém.